Bom dia, no ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. A partir de agora, canais abertos para a sua interatividade, para você participar do Boca no Trombone. Sim, você que faz o Boca, mandando a sua mensagem, a sua dúvida, de direito da Previdência, de direito do trabalho. Quer saber sobre direito tributário? Hoje tem, hein? Tem direito tributário, minuto tributário aqui no Boca no Trombone. Participe, opine, vá encaminhando as suas dúvidas para a gente ao longo desse domingo pelo WhatsApp, pelo e-mail e no @programa Boca no Trombone. Tem a nossa conta no Instagram, tem o nosso canal no YouTube, a nossa fanpage lá do Facebook. Olha, pode participar de diversas formas, você escolhe, você, nosso telespectador, escolhe. E claro, é o espaço de consultorias e debates. O debate de hoje é o seguinte: qual a intenção da recriação do Ministério do Trabalho? Tá de volta. Ministério do Trabalho e Previdência Social, né? Porque o governo federal dizia, já na campanha, que diminuiria para 15 o número de ministérios. Não é isso que está acontecendo. Vamos saber. Participe, opine pelos nossos canais de interatividade também sobre essa temática importante. Vamos com os convidados? E em nome da FETAPER, que está com a gente para tratar desse tema, o seu presidente, José Pedro Kuhn. E ele fala: qual a intenção de recriar o Ministério do Trabalho e da Previdência Social? Bom dia, doutor Solano. Bom dia, telespectadores do programa Boca no Trombone. Falar sobre a criação do Ministério do Trabalho não é muito fácil, porque não se tem muita clareza dos objetivos, para que foi criado. Se uma vez foi fechado o Ministério, agora voltam a recriar o Ministério do Trabalho. Qual o objetivo? Isso a gente não tem muitas informações, mas tratando-se de trabalho, todos nós, brasileiros, a população, somos trabalhadores, inclusive os aposentados. Continuamos sendo trabalhadores. E se o Ministério do Trabalho for bem administrado e se for para trazer geração de empregos, para mexer com a economia, fazer distribuição de renda, será muito importante. Porque hoje nós estamos vivendo uma dificuldade econômica muito séria e sabe-se que a saída passa pela educação, pelo trabalho, pela formação das pessoas. E a respeito das atribuições, né? Segundo a medida provisória que recriou, então, o Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social, estão lá a geração de emprego e renda, a gestão da política salarial, as questões sindicais e também tratar da Previdência e da Previdência Complementar. Mais uma participação, mais um convidado está com a gente, o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da ABA, Associação Brasileira de Advogados, o doutor Paulo Dias, participa e ele diz: qual a intenção de recriar o Ministério do Trabalho? A recriação da pasta do Ministério do Trabalho coincidiu muito com o início da CPI pelas denúncias das propinas das compras das vacinas. O momento eleitoral, que nós vamos ter logo em seguida, que desestabilizou o cenário político. Ou seja, nós entendemos nitidamente que a recriação da pasta do Ministério do Trabalho, ela não teve uma finalidade de restabelecer a importância que o Ministério do Trabalho tem na vida das empresas e dos trabalhadores brasileiros, e sim uma oportunidade política pelo desgaste do momento. Inclusive, nós temos muitos subsídios que nos mostram isso, como a mini-reforma trabalhista, que a cada momento consegue diminuir os direitos sociais dos trabalhadores, dificultando ainda mais a criação de empregos e o restabelecimento das condições de igualdade em relação ao emprego. Daqui a pouquinho a gente volta para o tema, agora vamos para a nossa consultoria, sim, a consultoria previdenciária. Na manhã desse domingo você pode participar, mande o WhatsApp, e-mail, tem o @programa Boca no Trombone. Você vai participando, escolhendo o meio de participação. Vamos para o nosso telão aqui, diretor, vamos lá? Olha aí, ó,
Bonito na tela aí, em nome do Rodrigues e Pacheco Advogados, está o nosso consultor previdenciário da manhã desse domingo, o doutor Charles Pacheco. Doutor Charles, obrigado por atender o nosso convite. Um bom dia. Muito bom dia, Solano. Bom dia a todos os participantes do programa, em especial a todos que nos assistem ao vivo na manhã desse domingo e também nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Tá certo. E tem bastante gente que nos adere aí por esses canais aí citados pelo doutor Charles. Doutor, as questões já vão chegando. A primeira é do João. Ele quer saber o seguinte, se depois, após a reforma previdenciária, né, quem já tinha contribuído por 31 anos tem direito adquirido de usar a lei antiga? Não, seu João. Infelizmente, não é possível. Apenas tem direito adquirido a aplicação das regras anteriores à reforma da Previdência aquelas pessoas que já tivessem implementado os requisitos para se aposentar até o dia 12 de novembro de 2019. Certo. Uma outra aqui bem interessante, essa do Alexandro. Ele diz que tem 30 anos de carteira, 20 na área da saúde como técnico de enfermagem. O primeiro emprego foi em 1991. Ele quer saber se já teria possibilidade de se aposentar, já que foram uns 20 anos na área da saúde. E se é possível adicionar anos por ter trabalhado nessa área, doutor? Com certeza, né? Pelo relato do Alessandro, me parece que ele já adquiriu direito à aposentadoria mesmo antes da reforma da Previdência. Porque se tem 20 anos de tempo especial, a conversão desse tempo em comum acrescenta 8 anos ao tempo dele. Então, numa análise preliminar, ele teria 38 anos de contribuição, o que é suficiente para se aposentar com as regras anteriores, sem o requisito da idade mínima. Mas é interessante que o Alexandro ele procure um advogado para que faça um planejamento para ele, de modo que ele identifique exatamente quais são os cenários possíveis e qual é o mais vantajoso para ele. Verdade. Boa notícia aí para o Alexandre nesse domingo. Bom, o doutor Charles está com a gente na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. A gente grifar aí o nosso dial 94,9 é o Boca no Trombone da sua Rádio Bandeirantes, sempre com transmissões, né? No Facebook e no YouTube também. E agora o nosso recado do parceiro, nosso parceiro que cuida da causa da fome, que é o Banco de Alimentos. Pessoal, atenção, tem várias formas de contribuir. Veja o recado aí na tela do Banco de Alimentos. Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização, Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Tá na tela aí, ó. Tá na tela o site. Você pode escolher a sua forma de doar. Também ser um voluntário, né? Olha lá, esse cadastre aí nos canais da Rede de Banco de Alimentos. O programa desse domingo está perguntando qual a intenção de recriar o Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social. Mais uma participação da FETAPERG. Sim, os aposentados estão representados pelo seu presidente, José Pedro Kuhn. E se tratando de ministérios, sugiro que se crie também o Ministério da Previdência ou se associe o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência, porque são dois ministérios que podem estar juntos, formando uma grande frente que envolve a população, juntando o trabalhador e os seus benefícios. É muito importante, porque o Ministério da Previdência, sabe-se que a Previdência Social é um bem para toda a população, é uma forma de qualidade de vida, o governo poder fazer projetos
para cumprir aquilo que ele foi eleito, que é proteger o cidadão e dar auxílio e dar ajuda, dar orientação. Então, é através dos ministérios, criando o da Previdência junto com o do Trabalho e acrescentando e investindo nesses ministérios. Apenas reforçando, sim, que estamos já com essa junção das duas pastas, Previdência e Trabalho. O Ministério está posto dessa maneira. E mais uma informação, esse Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência, ele estava ligado ao Ministério da Economia, onde o titular é o ministro Paulo Guedes. E ele condicionou, junto ali ao governo federal, essa saída, esse desmembramento, às aprovações da reforma administrativa e da reforma tributária. Foi, mas não foi de graça, essa saída dentro das negociações feitas aí pelo ministro Paulo Guedes. Mais uma participação da ABA, Associação Brasileira de Advogados, com o presidente da Comissão de Direito do Trabalho, o doutor Paulo Dias. Não dá para entender o raciocínio do atual governo. Ou seja, ele tinha o pretexto de reduzir a quantidade de ministérios e, para isso, justificou a extinção do Ministério do Trabalho e o incorporou no Ministério da Economia. Ou seja, houve uma justificativa para essa extinção. E aí, agora, nesse momento, com uma desestabilização política, recriou a pasta novamente. O Ministério do Trabalho sempre teve uma importância muito grande no cenário brasileiro, seja através das diretrizes que guiam o emprego, agora justamente associado à Previdência Social, que é o novo ministério, o emprego, renda, as normatizações das normas reguladoras que regem a questão da segurança do trabalhador. Então, por isso que é muito importante termos um Ministério do Trabalho atuante. E ainda, sobre toda essa negociação que fez esse desmembramento da pasta do trabalho do Ministério da Economia, permaneceu ligado ao Ministério da Economia a Secretaria de Orçamento e Tesouro. Uma exigência também do ministro Paulo Guedes, justamente para não perder o poder de decidir sobre a destinação das verbas orçamentárias. Isso continua ligado lá ao Ministério da Economia. Vamos para a nossa consultoria? Vamos voltar para a consultoria? Vamos lá. Daqui a pouquinho tem o Dica Trabalhista, hein? E mais à frente aí no Minuto Tributário. Tem direito tributário hoje aqui no Boca no Trombone. Agora a gente fica com o Dr. Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, com a consultoria de Previdência. Vamos ver a próxima aqui. Essa que chega aqui é da Edna, lá de Caxias do Sul. Quer saber qual o motivo que o INSS está demorando para liberar o pagamento das pessoas que passaram na perícia judicial? O juiz já proferiu a sentença. A sentença... por que está demorando tanto para a sentença ser atendida, doutor Charles? É a dúvida que vem lá da Serra, lá de Caxias, da dona Edna. Pois bem, dona Edna. É preciso esclarecer que o processo ele tem o seu rito. E ele tem as suas fases. A senhora relata que já fez a perícia, e que agora aguarda a sentença do juiz. Pois bem, não existe um prazo para a aprovação da sentença, para o juiz dar a sentença. Mas eu já aproveito para lhe informar que após a sentença, que vier a confirmar o resultado da perícia, o prazo para a ordem judicial para o INSS cumprir a determinação do juiz, ou seja, para implementar o benefício que eu presumo seja um auxílio por incapacidade ou uma aposentadoria por invalidez, o prazo só vai contar a partir da intimação do INSS. E o prazo só conta nos dias úteis. Sim. Então, é preciso que a senhora tenha uma comunicação muito efetiva com seus advogados para ter essas informações bastante claras. Perfeito, o doutor Charles está com a gente, vai seguir respondendo mais dúvidas previdenciárias ao longo do programa. Porque agora a gente vai lá para o mundo do direito do trabalho. Sim, chegando aí nosso Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos amigos do Boca no Trombone e a quem nos assiste. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde o questionamento do Márcio de Bagé. Ele pergunta quando é considerado acúmulo de funções de um empregado dentro de uma empresa. Bom, Márcio, essa é uma pergunta muito frequente entre os trabalhadores. Para ser considerado acúmulo de funções,
O empregado ele é necessário realizar duas funções distintas, sendo que esta outra função para que ele não foi contratado deve ser exigido deste empregado uma maior capacidade técnica e uma maior responsabilidade. Então, como este é um conceito abstrato, vamos pensar um caso concreto. Digamos que tem um empregado que trabalha como estoquista em um mercado, em um supermercado. Este empregado, entre as suas atividades, são de organizar o estoque e receber mercadorias. Digamos que este empregado seja compelido a realizar a limpeza deste estoque. Bom, para realizar a limpeza, não é necessário uma capacidade técnica maior ou uma maior responsabilidade em virtude dessa atividade. Então, essa atividade de limpeza não será considerada acúmulo de função, porque o empregador tem o poder do jus variandi, que é escolher dentro do horário de trabalho quais as atividades do seu empregado. Vale destacar que no Brasil, o empregado ele não é contratado por tarefa, mas sim por realizar atividades dentro de um horário de trabalho, desde que essas atividades sejam compatíveis. Neste mesmo exemplo de estoquista, vamos pensar em um motorista de carga. Digamos que esse estoquista seja compelido a realizar atividades de entrega como motorista para esse mercado. Bom, para a atividade de motorista, é necessário que este empregado tenha uma carteira nacional de habilitação. Então, está sendo sim exigido uma maior capacidade técnica e uma maior responsabilidade. E aí, neste caso, seria devido ao acúmulo de funções. Então, nós temos que pensar caso a caso para ver se esses requisitos estão preenchidos, para saber se é devido ou não o acúmulo de funções. Tá certo? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Obrigado, doutor Pedro Marcon, nosso consultor trabalhista, do time trabalhista. Você tem dúvidas mais da relação do patrão do empregado? Encaminhe e mande para a gente. Ao longo da semana a gente vai conversando lá no Boca Digital, tem o YouTube, tem o Facebook para a gente se comunicar, também o Instagram, no @programa Boca no Trombone. Espaço agora das notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. O acordo firmado entre a OAB e o INSS alcançou uma nova subseção para receber atendimento presencial exclusivo. A região é de Vacaria. Haverá duas modalidades de atendimento: presencial, que ocorrerá na agência do INSS de Vacaria, e remoto, que acontece por telefone e e-mail. Os atendimentos serão agendados diretamente com a OAB de Vacaria e já estão disponíveis. O presidente da comissão, Dr. Tiago Kidrick, afirma que o atendimento é residual, não deve ser utilizado para substituir serviços disponíveis no INSS digital. Aspas para ele: é uma forma de resolução de problemas para que possamos promover a cidadania e efetivação dos direitos dos segurados da forma mais justa. Fecha aspas. Vacaria soma-se às regiões de Porto Alegre, Ijuí, Novo Hamburgo, Canoas, Caxias, Santa Maria e Santa Cruz do Sul, que já contam com o atendimento exclusivo. Todo domingo você tem aqui no Boca as notícias da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Mais um quadro de consultoria? Sim, eu avisei que ia ter direito tributário aqui no programa hoje, nesse domingo, sim. Chegando pra gente, o Minuto Tributário. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia à nossa audiência maravilhosa. Vamos falar um pouco sobre essa segunda etapa, podemos chamar assim, da reforma tributária que foi apresentada pelo governo recentemente e está em tramitação na Câmara. Então, relembrando, a primeira etapa falava sobre unificação de PIS e COFINS em um imposto único. São tributos que incidem prioritariamente sobre consumo, e agora vem a segunda etapa, que vem mexer no imposto de renda. Necessária a atualização da tabela do imposto de renda, ouvindo o ministro Paulo Guedes falando numa palestra ali com outras entidades, ele está falando em renda até R$ 3.100 ficar isenta do imposto de renda, o que já ajudaria, mas nem de perto é a atualização da inflação que tivemos ao longo desses anos, que a tabela não foi atualizada. O tributo do imposto de renda deve onerar muito mais quem recebe dividendos, quem tem mais renda efetivamente, a pessoa, o cotista que tem mais renda na empresa, e buscar desonerar as empresas. Se a empresa
tem um imposto de renda menor a pagar e o cotista, o sócio, ao retirar esse dinheiro da empresa, tem um imposto maior a pagar, então muito provavelmente esse dinheiro vai permanecer na empresa e vai fomentar, vamos dizer assim, investimentos no setor e vai fazer com que a economia cresça. Esta é a lógica. Agora, se a gente concorda ou não, se isso realmente vai vir a acontecer como uma consequência, essa é toda a discussão e aí a gente quer ouvir as pessoas que estão aí envolvidas, que envolvem toda a sociedade. Um ótimo domingo. Muito obrigado, doutora Luciana Pereira da Costa, nosso consultor, nosso especialista em direito tributário aqui no Boca no Trombone. Consultoria não para, hein? Você pode caminhar, mande dúvida de direito do trabalho, de direito tributário e de direito da previdência, porque essas questões estão sendo respondidas agora pelo doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. Doutor, o Aldair Azevedo, ele diz que tem 24 anos de trabalho na vigilância, outros anos em hospital e manutenção, também mais um ano de trabalho. Diz que tem 57 de idade. Ele quer saber se já pode se aposentar, doutor. Olha, o senhor Aldair, com as informações que ele trouxe aqui para o programa, se ele já não tem condições de se aposentar, ele está muito próximo, Solano, porque com 24 anos na vigilância, né, como vigilante, mais períodos que ele trabalhou em hospital e outras empresas, né, é possível que ele esteja, que ele tenha um somatório de tempo até superior a 35 anos de tempo de contribuição. E considerando que o seu Aldair tem 57 anos de idade, ele pode ser beneficiado por uma das regras de transição, que é a regra de transição do pedágio de 100%, né, onde ele teria que contribuir, que trabalhar, né, o tempo igual faltante para 35 anos na reforma da Previdência. E o que é mais importante, sem incidência do fator previdenciário. É melhor, né? A forma de cálculo mais adequada aí, realmente, bem lembrado pelo Dr. Charles Pacheco, que segue com a gente, porque agora a gente vai dar aquela parada, né, para você tomar o seu mate, o seu café. Na volta, tem consultoria previdenciária, tem o tempo de cuidado com a doutora Cíntia Ossa, nossa consultoria psicológica, está conosco nesse domingo também, e o debate, né? Qual a intenção da recriação do Ministério do Trabalho? Tudo isso e mais aqui no Boca do Trombone. Voltando com o Boca na manhã do seu domingo, valeu, muito obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia, né, querendo entender, saber mais dentro do nosso espaço de consultorias e debates aqui no Grupo Bandeirantes, que é o Boca no Trombone, consultoria jurídica, da área de previdência, de direito do trabalho, direito tributário. Na sequência tem a consultoria psicológica, hein? Consultoria psicológica, tema do momento aí, tratado pela nossa consultora. E, claro, sempre debater um tema que é do dia a dia, que é do momento. E nesse domingo a gente está se debruçando. Qual a intenção da recriação do Ministério do Trabalho? Vamos para as conclusões? Chegando aí a Feta Pérex, com o seu presidente, José Pedro Kuhn. Esperamos que a criação do Ministério do Trabalho, um ministério desta envergadura, desse tamanho que envolve a sociedade como um todo, seja criado realmente para beneficiar a sociedade. E ainda muito mais se conseguir trazer para junto do Ministério do Trabalho o Ministério da Previdência, que vai beneficiar a sociedade como um todo, principalmente aqueles que mais precisam. Então vamos torcer para que os administradores deste Ministério estejam com os olhos voltados para a sociedade, estejam voltados realmente para os trabalhadores, procurando fazer com que traga um benefício para todos, Bom fim de semana e um abraço. Um abraço, presidente. Participação final agora da ABA, a Comissão de Direito do Trabalho, através do seu presidente, o doutor Paulo Dias. É muito difícil de acreditar
que nesse momento a recriação da pasta do Ministério do Trabalho e Previdência, ela coincida com algo de bom. Nós viemos numa perda constante de direitos sociais, direito dos trabalhadores, seja no âmbito trabalhista, seja no âmbito da Previdência Social, onde o trabalhador e o segurado cada vez mais têm os seus direitos totalmente aviltados. Depois da reforma trabalhista, que suprimiu direitos trabalhistas de uma forma incrível, nós tivemos a edição de várias mini-reformas trabalhistas e outras são aguardadas. Então não vemos com bons olhos essa recriação, pois ela vem junto com mudanças prejudiciais, nefastas às relações de trabalho de todos os brasileiros. Obrigado, doutor Paulo Dias. Vamos para a consultoria previdenciária? Sim, está aqui com a gente nesse domingo o doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados. A dona Ivone, ela diz que tem 18 de contribuição e vai fazer 61 no próximo dia 2 de outubro. Ela quer saber, doutor Charles, se ela precisa de um auxílio de um advogado ou pode encaminhar o pedido de aposentadoria sozinha pelo aplicativo, doutor? Olha, dona Ivone, nada impede que a senhora solicite o benefício sozinha. Mas é um advogado, é através de uma assessoria especializada, é que a senhora vai ter a garantia de que todo o seu direito vai ser observado. A concessão de uma aposentadoria, ela envolve não apenas a data exata que a senhora implementa os requisitos, como também a consideração de todo o tempo que a senhora efetivamente trabalhou e os valores de contribuição. Tudo isso, para o final das contas, a senhora ter um benefício de maior valor possível. Aí a importância, né, doutor, realmente do chamado planejamento previdenciário, que depois da reforma da Previdência tornou-se praticamente imprescindível, né, nos benefícios. Com certeza, Solano, sem dúvida alguma. Tá certo. Doutor Charles, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima aqui no Boca no Trombone. Um abraço. Um abraço, Solano, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Doutor Charles Pacheco, do Rodrigues e Pacheco Advogados, nosso consultor previdenciário, na manhã desse domingo. Vamos mudar de consultoria agora? Vamos para a consultoria daqui, ó, na nossa cabeça? Sim, que a gente tem que pensar, tem que refletir. E vem aí um tema do momento, no nosso Tempo de Cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui do Boca. Hoje, no Tempo de Cuidado, eu vou conversar com vocês sobre essa polêmica que aconteceu envolvendo a atleta Simone Biles dentro da sua desistência de algumas etapas lá das Olimpíadas de Tóquio. Muitas pessoas a favor, muitas pessoas contra, mas o que é indiscutível e super importante aqui para o quadro é o quanto ela levantou a importância do processo terapêutico dentro da vida de um atleta e dentro da vida dela enquanto sujeito individual, tanto para poder compreender as suas potencialidades de construção, como também para entender as suas limitações enquanto pessoa e poder se resguardar. O que a gente pode entender, pessoal, disso para a nossa vida? De poder nos oportunizar espaços de fala, espaços de escuta, podendo entender de que forma a gente vai construir os nossos objetivos, a nossa vida e também em como lidar com as nossas limitações, com as nossas crenças que não nos levam para frente, com os nossos traumas. Então, sim, o profissional que pode nos ajudar dentro desse processo é um profissional da área da psicologia. E sim, psicologia é para todos e tá lá a Simone Biles dizendo isso pra gente e mostrando que isso não é fragilidade, pelo contrário. Isso é coragem, determinação e se conhecer. Tchau, gente. Até domingo que vem, 8h30, aqui na Band TV.